Olá, aproveitando esse dia lindo de sol, agradável, calor, verãozinho chegando. Vamos gravar aqui ao ar livre, na nossa laje, aproveitando aí essa vista maravilhosa, esse verde, esse céu azul, para falar hoje um pouquinho mais sobre José Pedro Freitas. Até porque a gente ficou devendo, né? Ficamos Falar um devendo. pouquinho mais sobre esse José Pedro Freitas. Você sabe quem é José Pedro Freitas? Claro que sabe. A gente já vai detalhar aí um pouquinho mais. Gostou? Já curte, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos para dar aquela força pra gente. Então vamos lá. José Pedro Freitas nasceu em 18 de outubro de 1921. Desde muito cedo despertou a sua mediunidade, ficando conhecido então como Zé Arigó, Sério? na cidade de Congonhas. Quando em seu quarto bola, luzes ficavam se cruzando, ele tinha um medo muito grande. Imagina, né? Assim, por muitas noites, isso tudo invadia o seu quarto. E aí ele ficava com tanto medo que ele invadia os quartos dos pais. E aí o que acontecia? Levava aquela surra bem dada, porque os pais não acreditavam nele. Diziam que era invenção dele. Aquela coisa da cabeça dele. Então, em suma, levou muitas surras. Porque ninguém acreditava. Muito humilde, ingênuo, alegre. Foi daí que veio o apelido. Zé Arigó, porque todo caipira é conhecido como Arigó, né? Exatamente. Aí quando ele começou a crescer, aí ele começou a fugir, ia pra rua. E nesse meio tempo, essas fugas dele pra rua, aí ele conheceu um médium espírita, o senhor José Nilo de Oliveira, que passou a orientá-lo. Aí Leida foi sua grande assistente. A partir dos 10 segundos, o Dr. Fritz, todos se reencontraram. Embora, sobre os protestos de Leida e Dr. Fritz sobre a escolha espiritual. Na verdade, a mãe é que questionava, porque ela não aceitava que a Leida, muito pequena, né, ela assistisse esses eventos que estavam acontecendo, que era uma coisa, né, totalmente fora da cartilha. Até porque eram pessoas, por parte do Arigó, muito católicas, né? Eram pessoas assim que levantava de manhã orava, de tarde, de noite orava. Então eram pessoas muito católicas, só tinham ali a igreja como uma referência religiosa. E ele era um médium inconsciente. O Ademir vai explicar para nós o que é o médium inconsciente e o que quer dizer médium de transplante. Transporte. Opa! Transporte. Ah, gente, eu tô no transplante, que isso, faz parte os erros, né? E é errando que a gente acerta. Então, Ademir, falar um pouquinho mais sobre Zé Arigó e a sua trajetória de vida e tudo que ele nos deixou aqui, o seu legado. O Zé Arigó, ele foi na década de 50, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que teve na região dele uma grande repercussão pelos eventos que ocorriam com ele. Então, no início, ele ia para o campo, cuidar dos animais. Eles tinham uma fazenda, o pai dele era um fazendeiro, e muitas vezes ele fugia do campo porque ele era vigiado por essas bolas de luzes. Alguns dizem que é bolas de fogo, outros dizem que é bola de luzes. Mas na versão do Arigó, e do histórico dele, eram bolas de luzes. E passavam a circular em torno dele. Então ele tinha um medo, um pavor muito grande, porque não sabia o que estava acontecendo. Quando o pai de Leida, então, ele retorna para Congonhas, o seu José, seu José Pedro, então, ele era um médium espírita, funda uma pequena casa espírita, e ali, então, eles passam a trabalhar, fazer sessões espíritas, trabalho, desenvolver, segundo a lei dali, que foi ser mais tarde a secretária assistente de Arigó, muitos espíritos ali se materializavam, aconteciam coisas bem
muito convincente na época, né, com uma certa reserva, porque tinha a presença da igreja, aquelas coisas todas. Então, nesse período, o Zé o Zé era igual, passava a maior parte do tempo na casa do seu José. Então, ele frequentava lá passava, já amanhecia o dia e ia para lá. E lá eles ficavam lá concentrados, devido a esses fenômenos que cada vez apertavam mais ele. Mas chega um extremo que ele começa a ver telas cinematográficas, né? Assim, para ele, na parede, vendo cirurgias o tempo inteiro, né? Aquela holografia que ele via ali, aqueles seres de branco, vestidos de médico, operando, e ele se tornou insuportável para ele, porque ele era já um adolescente, já praticamente moço, e ele não teve dúvida, ele foi procurar o primeiro recurso que tinha, que era um padre local. E esse padre conversa com ele e tudo, e entendeu que era um problema psiquiátrico, e consegue um psiquiatra para ele, porque os padres sempre gozaram de uma boa instrução para dividir esses casos de espíritas, psiquiatras, obsessivos, coisas desse gênero. Eles tinham muito já nessa época, já uma boa leitura e tinham bastante informação a respeito desses comportamentos. E Arigó é encaminhado para o psiquiatra. A surpresa do padre foi que, quando ele retorna do psiquiatra, que o médico chama o padre, diz: olha, ele é perfeitamente são, corpo e mente, não tem problema nenhum. E aí foi que aconteceu que o padre, tomado então, entendeu que era um caso demoníaco que acontecia com ele devido ao exercício daquilo que ele falava, e acabou fazendo exorcismo no Zé Arigó, e indo lá na casa, fazendo uma limpeza na casa, para que esses espíritos lá se afastassem dessa família. É uma família muito católica. Então, Leida lembra que quando ele debulhava um milho lá no galpão da fazenda, ele encontrou um pequeno crucifixo. E como não tinha dono, ele guardou aquilo ali. Ele começou a trabalhar com aquele crucifixo na vida espiritual. Mas ele, na verdade, não precisava daquilo ali, do crucifixo. Inclusive, ele não precisava nem de oração, mas ele sempre orava durante o trabalho dele. E a primeira cirurgia vai acontecer exatamente com o senhor vizinho da Leida, e nem ele sabia, nem a família sabia que ele tinha um câncer de estômago. Ele traz o cara para a cozinha, pega uma faquinha de serrilha, corta a barriga do cara, enfia a mão lá dentro e puxa um tumor dentro da barriga desse cidadão. Então, onde vai acontecer a cura dele, que tinha sérios problemas de estômago, sem saber que tinha um câncer. E Ademir, médium inconsciente ou médium de transporte, o que significa? Porque ele, na verdade, fazia curas e ele nem sabia, é isso? Nós tivemos o caso do Dr. Bittencourt, o Lúcio Bittencourt, que foi um caso, foi onde se expandiu. Ele também tinha um tumor no pulmão, e ele estava lá numa convenção, lá, um encontro de sindicalistas, de políticos, e o Arigó estava com ele, no hotel. E ele de madrugada bateu na porta do apartamento do Arigó, acordou o Arigó perguntou se ele estava bem, o que ele queria. Ele disse: não, é que você me operou e eu vim aqui conversar. E o Arigó foi dizer: não, eu nem da cama não levantei, eu nem no banheiro não fui, não posso ser operado. E o Arigó ficou muito até impressionado, porque ele estava achando que esse senador, que já era um senhor, estava sofrendo um certo problema, alguma coisa estava acontecendo com ele, na mente dele estava errado. Porque ele não tinha consciência dessas coisas que ele fazia, ele era completamente tomado, né? Era uma pessoa que, como uma nuvem, uma claridade que entra no cérebro, ele perde o sentido e passa para um outro estágio. Uma dimensão que entrava nele, e ele passava para outro estágio sem saber das ocorrências. Exatamente. E o outro caso famoso foi de uma senhora que já agonizava, com câncer. Não, mas tem mais história aí desse senador, porque ele vem para o Rio ou São Paulo e faz exames. E nesses exames o médico constata que ele não tem nada. E ele disse: olha, eu não sei quem fez essa cirurgia, porque a técnica que foi usada ela é desconhecida.
Mesmo assim, ele vai para os Estados Unidos e é constatado que não tem nada. Então, ele passou por uma bateria de exames tanto no Brasil como nos Estados Unidos e não tinha nada. Então, ele mesmo tinha uma dificuldade em aceitar se aquilo ali foi um sonho, foi algo que ele não entendeu muito bem. E uma pessoa que é operada, né, tirada os tumores do pulmão e está caminhando, está andando, é uma coisa assim que não tinha fundamento. É por entendimento até de hoje, não teria ninguém entender isso aí, né, de maneira nenhuma. Então, Mas o Zé Arigó tem muitas histórias verídicas de cura, né? De cura aí, tem essa senhora que vai isso é falar. até cômico, né? Só que assim, ó, tem muitas histórias mesmo, mas a gente vai deixar para um próximo Mas vídeo. dessa senhora eu tenho que contar. Tá curioso? Ah, então continua aí, pode contar. Dessa senhora eu tenho que contar, porque está faltando aqui, tem muita história. O Arigó soube dessa senhora que estava muito mal, que ia morrer. Como ele era lá conhecido da família, ele resolve ir até a casa dessa pessoa que estava no estado moribundo, e o padre estava acabando de sair, porque o padre já tinha dado a extremoção, porque ela tinha um câncer de útero em estágio final, ela não tinha mais como viver. Então a família usou como, pelas dogmas da igreja, essas coisas todas, chamaram o padre para fazer esse tipo de trabalho. O Arigó, confiante, entrou lá no quarto da senhora, estavam os familiares ali em oração, e ele resolveu orar também pela alma dela, né? Que ela tivesse uma boa passagem, tudo, quando ele é surpreendido, sem saber, novamente, ele é tomado pelo Dr. Fritz. Ele sentiu, ficou quieto, e o Dr. Fritz chega, vai até a cozinha. É engraçado, ele, segundo a história, ele pega um facão, ele levanta o lençol dessa senhora, enfia esse facão por via vaginal nela, abre, enfia o braço e torce e puxa um tumor do tamanho de uma laranja. Tamanho de uma laranja. Bom, teve gente que saiu correndo, né, apavorado com aquilo, que as pessoas não estavam. Quem vai estar preparado para ver uma cena dessa? Outros ficaram ali desmaiando, caindo. Foi assim, um negócio horroroso, né? E alguém vai chamar o médico, né? Aí o médico volta novamente, chega lá. Qual foi a resposta? Ela está muito bem, não tem febre, não há sinais vitais perfeitos, já levantando da cama. Então, são eventos que aconteceram com o Arigó, e a gente chama atenção, né, que a gente tem tanta fé, acredita em tantas coisas, né? Mas quando o Espírito Divino toca a pessoa, é bem diferente. Tem muito mais. Tem muito mais. E eu convido vocês a curtir, a compartilhar. E nos próximos vídeos a gente vai seguir falando de José Pedro Freitas, Zé Arigó. Zé Arigó. É importante falarmos sobre o assunto e sobre Zé Arigó, que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vem falando, sobre vários temas. E respondendo também a essa senhora, que a senhora me perdoou agora, não estou lembrado aqui do nome, que nos desafiou a ter mais histórias do Arigó, que ela é, como se diz assim, uma pessoa que a gente até já mostrou para ela o caminho para ela pesquisar tudo, mas ela insiste que quer que a gente conte, então é uma partezinha do Arigó. Era isso? É isso. Um beijo e um dia lindo aí de sol para todos nós. É isso aí.